A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Espero que todos tenham tido um bom Natal, um feliz Natal, e que o Senhor Jesus possa abençoar a família de cada um dos irmãos. Eu fiquei de fazer alguns vídeos sobre escatologia, né? Só que eu não tive como fazer esses vídeos por alguns motivos. Eu tinha feito a barba e acabei me cortando outro dia. No dia que eu ia gravar o vídeo, infelizmente eu acabei me cortando e ia ficar um pouco esquisito, né? Eu com curativo ou com cortado e fazendo o vídeo. Eu fiquei com vergonha de aparecer. Agora tinha uma espinha no meu nariz, ela já está cicatrizando, ainda está com a marca, não sei se vai dar para aparecer no vídeo, mas também não tive como gravar o vídeo. Mas hoje eu vou tentar mostrar em algumas partes. Eu vou fazer uma visão panorâmica, uma visão geral dos materiais de escatologia que eu tenho. No último vídeo, ou no primeiro vídeo que eu fiz sobre escatologia, eu falei sobre o meu gosto sobre a escatologia, como surgiu o gosto pela escatologia, quando surgiu o meu gosto pela escatologia. E hoje eu vou mostrar, sim, vou tentar mostrar um pouco dos materiais que eu tenho. Se o vídeo passar de 20 minutos, provavelmente eu vou fazer uma segunda e uma terceira parte do vídeo. Vou colocar aí, eu vou criar uma playlist depois com todos os vídeos de escatologia, com todas as áreas de vídeo que eu fizer. Eu vou criar playlists. Então eu vou destacar, né, ou entre parênteses, ou com hashtag, ou entre aspas, a sequência dos vídeos para os irmãos acompanharem, certo? Irmãos, eu contei que eu tinha aproximadamente 43 livros de escatologia e ainda tem muito material no mercado que eu quero adquirir. Por exemplo, eu não tenho material de escatologia, eu não tenho escatologia do Dr. Shedd, né? Eu não tenho a Bíblia de Estudo de Scofield e alguns outros materiais, alguns comentários de Apocalipse, como do Simon, do Grant Osborne, comentário de Apocalipse, aquele comentário preterista do Apocalipse, eu não tenho. E tem uma série de materiais ainda que estão no mercado que eu não tenho. Na editora Chamada deve ter uns 15 livros mais ou menos de escatologia que eu ainda pretendo adquirir. Embora que eu tenha muita fonte, eu tenho material aqui que dá para fazer curso, dá para produzir material, dá para fazer fonte de pesquisa, trabalho acadêmico, sei lá, tenho muitas fontes, mas ainda tem alguns materiais, como eu sou um curioso, um estudioso da área, eu assim angariei esses materiais, né? Mas ainda tem muito material que eu pretendo adquirir. Eu vou começar apresentando, né? Vou tentar apresentar por ordem de relevância, ou seja, os materiais que tratam direto de escatologia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que tratam de interpretação do livro de Apocalipse e do livro de Daniel em específico. Depois eu vou falar sobre materiais que tratam de textos específicos, por exemplo, Mateus 24, Ezequiel 38 e 39, Mateus 24, 25, Ezequiel 38 e 39. E depois eu vou falar de materiais que tratam da escatologia de um ponto de vista geral. Depois eu vou falar sobre materiais que falam de curiosidades dentro do Apocalipse. E depois de alguns materiais visuais. Pode ser que eu inverta a ordem aí, porque comigo citando aqui, às vezes eu posso perder a ordem dos materiais que eu vou apresentar, né? Também vou apresentar algumas bíblias de estudo que tratam desse tema, que trazem algum estudo a respeito desse tema. E vou dar destaque para um material em específico que vocês vão entender no decorrer do vídeo ou dos vídeos, certo? Então vamos começar pelos... eu disse que eu posso trocar a ordem. Como eu não lembro a ordem, eu acabei de falar, mas não lembro, não fiz repertório, não escrevi nem nada. Então eu vou começar pelos materiais que tratam de interpretações, né, apocalípticas, ou seja, que buscam interpretações baseadas
em material em literatura apocalíptica, seja no livro de Apocalipse ou em leituras apocalípticas, né? Um dos materiais que eu tenho é Apocalipse de Jesus, comprei na editora Chamada Cristã, Chamada da Meia-Noite, muito bom o livrinho. O autor dele criou, né, o grupo Chamada da Meia-Noite, e este é um dos materiais, Apocalipse de Jesus, volume único. Lá no site da editora Chamada tem um segundo volume. Se vocês observarem, lá vai ter um volume 2. Esse segundo volume eu não tenho. Mas eu não sei, nem posso informar, como eu não tenho em mãos, se ele é uma continuação desse material, porque esse material aqui está na capa dizendo que é volume único, ou se o volume 2 ele é algum material complementar, alguma coisa que foi feito depois, né, como complemento. Por certo é que lá está escrito o volume 2. Além dos materiais físicos que eu vou apresentar aqui, eu esqueci de mencionar, tem muito material ali no notebook, mas no notebook eu não vou mostrar porque eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande em estar utilizando materiais em PDF. Eu tenho um comentário preterista do Apocalipse, tenho muitas obras de escatologia imensa, eu acho que deve ser até maior do que o acervo físico que eu tenho aqui em PDF, só que eu nem considero assim, não para fazer essa apresentação, porque eu não vou conseguir ficar abrindo, mostrando material por material, mexendo no computador com uma mão, filmando com a outra, ou posicionar o tripé aqui com uma posição boa para não estar mostrando, né? Mas eu tenho muito material de escatologia. Lá eu utilizava, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, então eu utilizava assim como fonte de pesquisa, né? Que era mais fácil, né, para você selecionar textos, né, separar textos, referências bibliográficas e etc. Mas para fins de apresentação, como eu estou fazendo aqui, de material físico, acho um pouco difícil apresentar os materiais em PDF. Então não vou nem considerar que eu tenho. Então vou considerar como nulo, como se eu não tivesse. Muitos deles, embora que alguns eu não tenho realmente, né, dessas obras que eu citei aí de algumas editoras, eu não tenho nem ali em PDF, mas eu tenho muito material lá, muito, mas muito mesmo. Acho que dos livros que eu menos gostei, de todos que eu li, falando de Apocalipse, eu não sei se foi pelo estilo como ele foi escrito, eu nem terminei de ler ele para falar a verdade. Geralmente eu sou bem empolgado quando se trata de escatologia, eu gosto de ler os materiais de capa a capa, mas esse eu não consegui. Pode ser que depois eu tente retornar à leitura dele. Foi este, Agentes do Apocalipse. Acho que o enredo, a forma como ele foi apresentado, eu acho que, não sei se deu um tom meio de ficção, particularmente eu não gostei muito bem, mas não tem nada que desabone a leitura do livro para os irmãos que querem adquirir o livro, ao contrário. Acho que toda fonte material é válida. Só que dos livros que eu consultaria, eu acho que seria um dos últimos. Nada, como eu disse, nada contra o autor. Eu acho que é só a forma como ele foi escrito. Talvez eu nem peguei o gosto, não li o suficiente para pegar o gosto. Mas se eu começo a leitura e eu acho ela assim um pouco eu já não gosto dela de princípio, aí eu não insisto muito, sinceramente. Aquele material fica por último, aí eu passo tudo quanto é material que eu tenho na frente daquele material, e esse daqui é um deles. Sobre a interpretação do livro de Daniel, um dos livros muito bons mesmo. Nós dizemos que o livro de Daniel é dividido em duas partes, né? A parte histórica, que vai do capítulo 1, se eu não me engano, até o capítulo 6, e a parte profética do capítulo 6 até o final do livro, capítulo 11, capítulo 12, é o Apocalipse, versículo por versículo, deixa eu só ver aqui,
a Severino Pedro da Silva, desculpa, irmãos, deu uma viajada aqui, do Severino Pedro da Silva, né? Então, esse livro é muito bom, eu li ele, recomendo para os irmãos fazerem a leitura desse livrinho, né? É excelente. O Severino, ele tem uma mente bem aberta em relação às questões apocalípticas ou às questões referentes à escatologia. A gente pode constatar isso não só nesse livro, mas no outro livro que ele tem, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, Apocalipse versículo por versículo. Então, acredito que os irmãos vão gostar da leitura do Daniel versículo por versículo do nosso irmão Severino, do saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Se não me engano, ele já descansa no Senhor. Ainda sobre a interpretação de Daniel, um livrinho bacana, eu conheci pessoalmente. Eu fui numa palestra onde estava ministrando, onde ele foi palestrar na nossa sede aqui na nossa região, na sede em Sete Lagoas, pastor José Serafim. Pastor José Serafim, os irmãos conhecem. Eu tenho uma foto com ele, não sei onde está andando, mas eu tirei até uma foto com ele no dia. Acho que está numa das minhas redes sociais aí, ou em algumas, né? Não lembro se eu coloquei no Instagram ou no Facebook, mas eu gostei do livro dele. Eu comprei lá um livro, né, que ele estava vendendo, que é o livro de Daniel, e eu gostei muito e fui olhar, e ele não tem só o livro de Daniel, ele tem alguns outros materiais. Dentre eles também está as revelações do Apocalipse. O pastor Zé Serafim, ele traz uma interpretação mais baseada com a perspectiva assembleiana, da interpretação apocalíptica, com a visão assembleiana brasileira. Então é bem devocional, né? Ele mostra a leitura do material, a literatura do material dele é com cunho bem devocional, muito bacana, vale a pena ter, principalmente para quem segue a linha pré-tribulacionista. Então tá aqui os materiais do José Serafim, os dois que eu tenho, que é o livro de Daniel e as revelações do Apocalipse. Um material que eu gosto muito, mas muito mesmo, esse material, eu fui na casa de um amigo uma determinada vez, vi esse material e pela capa eu não dei muita coisa por ele não, mas quando eu peguei o livro para ler, quando eu peguei ele para folhear, aliás, e fazer uma leitura prévia ali para mim conhecer o material, o amigo me disse, um amigo, irmão aqui da cidade, ele me disse que tinha gostado muito desse livro, gostado muito desse material. A princípio eu não dei muita importância, né? Até pelo formato da capa, não é tão atraente quanto os outros livros. O pessoal fala, não, você deve julgar o livro pela capa. Eu julguei o livro pela capa. Bom, mas é porque geralmente tem um trabalho de marketing muito grande, né, por trás da publicação de livros. Então geralmente o pessoal costuma colocar umas capas bem atrativas. Tem capas que atrai só de você olhar. Às vezes o conteúdo não é tão bom, mas a apresentação gráfica da capa já te desperta curiosidade. E às vezes você acaba sendo atraído por aquele material, às vezes pela visualização, né? Pela forma como aquele material te chama atenção. Então esse daqui, sinceramente, não chamou tanta atenção. É o Manual de Estudos Proféticos, do Klepper Nine. Esse material é excelente para quem é pré-tribulacionista. Ele faz uma interpretação, um resumão do livro de Daniel, ele faz um resumão do livro de Apocalipse, ele traz muitos diagramas mesmo, e a forma como ele organiza, ele é muito, mas muito organizado, né? Ele traz várias ilustrações para quem gosta do método de interpretação baseado no visual, baseado nas imagens, ainda que em preto e branco, mas ele é muito organizado. Apesar do livro dele demonstrar ser de linha pré-tribulacionista,
tem uma coisa que eu preciso destacar a respeito da leitura desse livro, né? A maior parte dos pré-tribulacionistas acredita que no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro. Aqui na organização do Clapperline, ele vai descrever, né, essas bodas do Cordeiro após a grande tribulação. Então ele traz uma visão um pouco diferente, um pouco diferenciada em relação à maior parte da linha pré-tribulacionista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não conseguir achar, eu vou ficar devendo. Mas ele faz essa separação. Não, eu não achei. Sinceramente, não achei. Mas é um livro que vale a pena, né? Quem encontra esse livro ainda no mercado, ele é uma publicação que já não é tão atual, né? Já não é uma publicação muito recente, mas quem encontrar esse livro, ele é de 1995, né? Depois 1998. Quem encontrar essa obra, vale a pena adquirir. Pensa no material bom. Meus irmãos, como eu disse que eu vou dividir o vídeo em partes, se ficar muito grande, então eu vou ter que dar uma licencinha aqui, olhar o tempo e depois eu retorno. Eu vou olhar o tempo na própria câmera ali, eu esqueci de trazer um relógio aqui para junto de mim, então eu preciso ter uma referência do tempo, né, que eu estou gravando esse vídeo.